O salmo de hoje vai fazer uma exortação ou uma colocação que nós acabamos de ouvir. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A salvação que vem de Deus é Jesus. O nome Jesus significa Javé salva, ou Salvador. Então, a salvação que vem de Deus é o próprio Jesus. E para que nós possamos enxergar em Jesus a salvação que vem de Deus, nós precisamos estar determinados a proceder retamente. Essa conduta já nos é colocada na primeira leitura de hoje. A primeira leitura de hoje nos introduz no livro do profeta Miqueias. Miqueias, vai ser lido também amanhã, proclamado também amanhã, é um profeta do século 8 a.C., do final do século 8. Ele foi contemporâneo do grande profeta Isaías. Só que enquanto Isaías era um intelectual, trabalhava em Jerusalém, nos ambientes da corte, do rei e do templo de Jerusalém, Miqueias era um agricultor que vivia numa região extremamente conflitiva. As condições em que Miqueias trabalhou na época dele, e ele trabalhava andando pelo interior de Judá, do país, pregando para as pessoas oprimidas, pobres. A situação da época dele, ele viveu num contexto que nós poderíamos chamar hoje de conflito de terra, onde as pessoas que viviam, os agricultores, estavam sendo oprimidos por pessoas de poder, por agentes militares, pela presença do exército que estava naquele local, pelos grandes proprietários de terra, numa situação que faz lembrar a gente algumas regiões do Brasil, como, por exemplo, ali nas regiões amazônicas, né, ali no Tocantins, que tem muito conflito de terra, onde pequenos proprietários de terra são expulsos por gente poderosa, muitas vezes ligados a políticos. Mais ou menos isso era a situação do profeta Miqueias. Por isso, o profeta Miqueias, ele proclama a profecia dele, e o profeta é aquele que fala em nome de Deus, ele proclama algo no sentido de convidar, exortar as pessoas a se converterem, a agirem retamente. Ele conclama aquelas autoridades a agirem de forma correta e não ficar oprimindo as pessoas pequenas. E, por isso, ele se inscreve entre os profetas que têm uma preocupação com a justiça social. Então, na Bíblia, a gente já percebe que há uma preocupação com as relações sociais, com a justiça social. E a igreja tem uma preocupação grande com isso. A igreja tem toda uma doutrina social, que a igreja não inventou. Isso é uma longa tradição que já vem desde o Antigo Testamento. E que, no cristianismo, alcança uma importância muito grande. Por quê? O profeta Miqueias, o que ele queria? Ele queria que as pessoas agissem retamente, para alcançar a salvação que vem de Deus. E o texto de hoje termina com uma frase muito significativa, que vai dizer: foi-te revelado ao homem o que é bem e o que o Senhor exige de ti, principalmente praticar a justiça e amar a misericórdia. Então, essas leituras de hoje já estão ligadas às leituras do final de semana. As leituras de ontem, do domingo, falavam muito da misericórdia de Deus, né, da justiça de Deus. Principalmente praticar a justiça e amar a misericórdia e caminhar solícito com teu Deus. Caminhar no caminho de Deus. E nós vemos no Evangelho isso, né? Pessoas lideranças que parecem que não perceberam em Jesus a salvação que vem de Deus. O texto do Evangelho vai dizer que as lideranças, fariseus
escribas, mestres da lei, disseram a Jesus, pediram a ele para acreditar nele, para enxergar nele a salvação que vem de Deus. Pediram que ele fizesse milagres. A Bíblia não usa a palavra milagre. Os termos gregos no Novo Testamento, quando a gente traduz por milagre, nunca usa a palavra grega para milagre, para mostrar que Jesus não é um curandeiro de esquina. Jesus é um curador, ele não é um curandeiro. Faz uma grande diferença. Quando Mateus, Marcos e Lucas quer relatar um milagre de Jesus, usa a palavra dinamis, que significa força, energia, prodígio. E João usa o termo sinal. A tradução do texto litúrgico aqui hoje, embora seja do Evangelho segundo Mateus, usa a palavra sinal, não usa a palavra milagre, para não nivelar por baixo Jesus. Porque assim como hoje, na época de Jesus, haviam muitos curandeiros. Hoje está cheio de curandeiro por aí. Alguns até praticando crimes, abusando das pessoas. Nós temos que estar atentos para isso. Jesus não é um curandeiro, Jesus é um curador. É algo mais profundo. E essas lideranças queriam que Jesus fizesse um milagre para que eles acreditassem que Ele é a salvação que vem de Deus. Mas Jesus se recusa. Por quê? Porque aquelas pessoas não estavam interessadas em agir corretamente, em mudar seu posicionamento. Só enxerga em Jesus a salvação que vem de Deus quem se esforça para andar retamente. Nós temos uma tentação sempre presente, querer que Deus todo dia faça milagres para a gente acreditar nele, que Jesus faça alguma coisa extraordinária para que nós possamos acreditar nele. Nós devemos superar esse estágio da fé. Nós devemos nos esforçar para caminhar retamente no caminho de Deus a partir da sua palavra. O profeta, com a palavra que ele profere, que é a palavra de Deus, ele nos convida, nos exorta a caminhar retamente. E esse caminho é mostrado pela palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Então Jesus, a vida dele foi uma pregação. Jesus pregou ensinando com a boca e pregou com as suas atitudes. Quando nós olhamos para o comportamento de Jesus, nós não precisamos de pedir milagres para Ele, para acreditar nele. Porque o que vai nos levar a acreditar que Ele é o enviado do Pai é a coerência de vida dele. Tudo que Jesus fez estava de acordo com o que ele falava. Tudo que ele falava era uma preparação para o que ele ia fazer. E é isso que é o desafio para nós hoje. Nós olharmos para Jesus, ver a sua coerência de vida e dizer, essa é a salvação que vem de Deus. E aí nós nos esforçarmos para viver isso que o Salmo propõe. A todo homem que procede retamente, todo homem que procede retamente vai olhar para Jesus e descobrir nele a salvação que vem de Deus. E descobrindo isso vai acolher. Essa salvação que não é imposta, mas que é proposta. Proposta dentro daquilo que Deus é, que nós vimos no final de semana. E uma das coisas que Deus é para conosco, além de tudo que nós aprendemos no final de semana, do Deus misericordioso, do Deus paciente, do Deus bondoso, é que Deus é nosso amigo. Hoje é o dia do amigo. O padre já levantou e já lembrou para a gente. A amizade é uma das formas sublimes de amor, uma das formas bastante desinteressadas de amor. Uma amizade
é algo bastante espontâneo, algo bastante gratuito. E Deus se faz nosso amigo, sem deixar de ser nosso Senhor. O interessante é que Deus, Ele pode ser o Deus das alturas, mas ao mesmo tempo é o Deus que caminha conosco. E a Bíblia mostra isso, a Bíblia não escolhe, porque Deus é tudo isso ao mesmo tempo. Ele é transcendente, Ele é totalmente diferente de nós, totalmente superior a nós, mas ao mesmo tempo Ele se faz um de nós, Ele caminha ao nosso lado, Ele caminha conosco no dia a dia. Ele é o nosso Senhor, mas também é o nosso amigo. E o que é um amigo? É alguém em quem a gente confia, e alguém que confia na gente. Um amigo é alguém com quem a gente pode contar em todo momento da vida. E assim é Deus para conosco. Ele é nosso amigo, sem deixar de ser o nosso Senhor. Cabe a nós perceber essa sutileza, perceber que não há nenhuma contradição em reconhecer a total superioridade de Deus em relação a nós e ao mesmo tempo acolhê-lo como alguém muito íntimo a nós. Há um cântico que não é cantado há muito tempo aqui na paróquia, porque é dos anos 70, que inclusive é de autoria de um padre que me influenciou muito na juventude, né? Que era o padre Zé Geraldo, de autoria dele e de outro padre da congregação dele, que se chama Cristo meu amigo, onde ele dizia no refrão: Cristo meu amigo, quero viver contigo a alegria do amor. Chamar Deus de amigo, mas chamar com consciência, né? Sabendo de quem Deus é, que Ele é totalmente outro, totalmente superior, mas que Ele não se fecha nessa sua superioridade. Jesus, como Paulo diz, Ele não considera ser Deus e assumiu a nossa condição humana. E nisso Ele se faz também nosso amigo, para que nós possamos proceder retamente e assim acolhê-lo. Ele que é a salvação que vem de Deus, Ele que é a palavra de Deus, a palavra viva, a palavra vivida. E aí nós podemos rezar com aquela música de aclamação ao Evangelho, né? Senhor, que a Tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na Sua luz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.